A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um vídeo de apologética. Olha, esse texto que você está vendo aqui do livro do Apocalipse, ele é muito adulterado, ele é muito deturpado em vários ensinamentos. Eu já vi vários ensinamentos diferentes disso aqui. Mas nós vamos ver o que realmente significa isso aqui. Né? Eu já vi muitos católicos dando a interpretação errada disso aqui. Isso mesmo. Então vamos deixar de mimimi, sem chororô, pois aqui é na tampa da lata, pois aqui não tem enrolação. Vamos lá. Nós estamos aqui em Apocalipse, capítulo 5. É isso? Não, capítulo 4, versículo 5. Aqui em cima, ó. Vamos lá. Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões. Que é isso, irmão Fábio? Segundo alguns exegetas, e eu já acompanhei essa exegese com o Frei Josué de Brasília, ele diz que isso são anjos. Irmão, mas não existem 9 coros que nós conhecemos, existem 9 coros. Eu já trouxe nesse canal mostrando os 9 coros ao pé da letra. Ao pé da letra os novos coros. Mas pode ser que exista mais. Segundo o Frei Josué, esses relâmpagos e trovões são classes hierárquicas de anjos. Né? De verde aqui, ó. Diante do trono ardia 7 tochas de fogo. Aqui está a interpretação errada que dão das 7 tochas de fogo. Que nós vamos mostrar o que significa isso. Que são os 7 Espíritos de Deus, veja só. Que são os 7 Espíritos de Deus. Muito bem. Há muito tempo atrás, há um ano, eu fiz um vídeo nesse canal mostrando que isso fazia referência aos 7 sacramentos. Chegou um irmão e disse: irmão, onde você tirou essa de 7 sacramentos? Isso não fala dos 7 sacramentos. Aí eu acabei deletando o vídeo, porque são muitas as vias, mas essa que eu vou dar para você hoje é a via mais correta, né? Porque são unânimes em dizer, num contexto interpretativo, que eu vou dar isso aqui. Diante do trono de Deus, ardia 7 tochas de fogo, como o candelabro tinha 7 picos, né? 7 picos, onde era acendido aquele fogo, ardia. Ardia quer dizer que tinha aceso 7, como se tivesse 7 velas. Por isso que alguns estudiosos levam os 7 sacramentos, por causa dessas 7 velas acesas. Só que a parte B diz o seguinte, que elas representam os 7 Espíritos de Deus. Veja que está aí Espíritos em maiúsculo. 7 Espíritos de Deus. Em outro lugar diz 7 Espíritos de Deus são espalhados por toda a terra. Se nós pegarmos a Bíblia da Ave Maria no seu rodapé, ela vai refutar alguns teólogos. Olha só. Que diz que são os 7 anjos que estão na presença de Deus. Deixa eu ler aqui, ó, para vocês acompanharem. Preste atenção. Ela explicando isso assim. Trovões, imagens tradicionais das tremendas manifestações do poder de Deus. Cerca da majestade divina. 7 Espíritos, ou melhor, o Espírito Santo septiforme, não anjos, não são os anjos. Por que está o Espírito em maiúsculo? Porque é o Espírito Santo em 7 formas. Quando eu trouxe aquele vídeo septiforme, quer dizer o Espírito Santo, dividindo o Espírito Santo, está nos 7 sacramentos. Só que o Espírito Santo dividindo os seus 7 dons. Essa é a tradução, essa é a interpretação mais correta disso aqui. Tá? Mas o contexto que interpretam como os 7 sacramentos não está também errado não, irmãos. Porque eu já trouxe nesse canal mostrando que Jesus está nos 7 sacramentos, o Espírito Santo. Presta atenção. Então o que é que diz? Diz que são os 7 dons do Espírito Santo de Deus. Os 7 dons do Espírito Santo de Deus. Porque veja que o Espírito, outra vez, está em maiúsculo. E quando o Espírito está em maiúsculo, quer dizer que está fazendo referência ao Espírito
Santo de Deus, que é também Deus, não é? O Espírito Santo. Então, o que nós podemos interpretar com a vergente maior, com a interpretação maior, com a corrente maior de dentro da igreja, é que o Espírito Santo distribui os seus dons. Agora, por que está diante do trono? Porque é exatamente diante do trono de Deus que nós recebemos esses dons. O que é o trono? O altar. É diante do altar do Senhor que nós somos batizados. Ou seja, nós somos batizados na casa do Senhor, no templo do Senhor, onde está o altar do Senhor. Quer no santo culto da missa ou sem ser no santo culto da missa. Por isso, veja, ó, diante do trono de Deus ardia 7 tochas. Ou seja, diante do altar de Deus emanam os 7 dons através do batismo, porque são os 7 dons efusos. Irmão Fábio, o que é que você está falando? Irmãos, é a corrente mais segura, interpretativa desse texto. Eu até apaguei aquele texto lá quando o irmão refutou, né? Um irmão católico. Até o católico preterista. Ele disse, essa forma aí de 7 sacramentos, não seria os 7 dons, não? Eu sei que a interpretação mais vergente, ou seja, mais, digamos, nítida, abrangente, é os 7 dons. Mas também existe outra interpretação fora dos 7 dons, fora dos 7 dons e fora dos 7 sacramentos aqui. Qual, irmão Fábio? Alguns teólogos interpretam dizendo que isso aqui são os 7 anjos que estão na presença de Deus. Não é os 7 anjos. Porque está fazendo referência a quem? Eu sei que os anjos são espíritos. Mas veja, que são os 7 espíritos de Deus. A Bíblia fala anjos, ela traz anjos, tá? Quando fala espírito e está em maiúsculo, está fazendo referência ao Espírito Santo. 7 espíritos de Deus são o quê? Os 7 dons, então o Espírito Santo divide os 7 dons, dá os 7 dons de Deus para todo batizado. São chamados 7 dons efusos que nós recebemos no batismo. Se você segue o texto, você vai ver aqui aqueles que estão dentro do altar, que servem o altar. Na pessoa dos animais, preste atenção. Ó, vamos aqui ao verso 6, diz: havia ainda dentro do trono um mar límpido, como cristal. Esse mar representa o êxodo do povo da antiga aliança, quando o mar se abriu para o povo passar, não é? Também. Mas no templo de Salomão, em 1 Reis, estava diante dos bois, os 12 touros, o mar de vidro. Que Paulo Leitão já trouxe o significado desse mar de vidro, que agora eu não me lembro, tá? É um mar de vidro que estava lá no templo de Salomão. E que tem uma representação muito significativa na cristandade. Mas eu lamento, nesse exato momento eu acabei de esquecer o significado do mar de vidro, tá? Mar de vidro. É o mar de vidro, que está no templo de Salomão. Diante do trono, limpo como cristal, diante do trono. Aí aqui, ó. Vamos ver. 4 animais vivos, cheios de olhos, na frente e atrás. 4 animais. Veja aí o verso 7. Diz o quê? Diz: o primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão. Veja, um leão. O outro é um touro, o outro é um homem e o outro é a águia. Você está vendo aqui. Ó. Leão, touro, homem, águia. Touro. Vamos lá. Touro. Isso aqui, Santo Agostinho, e se eu não estou enganado aqui, São Jerônimo, interpretaram esse texto dizendo que isso aqui, esses animais representam, esses seres vivos, representam os 4 evangelistas, tá? E vamos dizer por que representa os 4 evangelistas. Vamos dizer por que representa os 4 evangelistas. Vamos lá. Primeiro, aparece o quê? Aparece leão. Leão. Leão é Marcos. O evangelista Marcos é descrito como leão. Por quê? Porque ele descreve João Batista. Ele começa escrevendo, mostrando João Batista no deserto,
A voz que clama no deserto. João Batista que aplicava o batismo de penitência. O povo vinha de Jerusalém, da Samaria, de outras cidades vizinhas, confessando seus pecados, era batizado por João. Então Marcos começa seu evangelho mostrando a figura de João Batista. Então João Batista está no deserto, como o leão vive no deserto, na selva, é o rei da selva. Então o leão é o evangelista São Marcos. Aqui, ó. São Marcos. O segundo, o touro. Logo vem, não é? O touro. Quem é o touro? Lucas. Porque Lucas é o touro. Porque Lucas apresenta seu evangelho mostrando o templo, apresentando o templo. Jesus, com 8 dias de nascido, foi levado ao templo para circuncidar, concluídos os dias da purificação. Então Lucas apresenta o templo, por isso é touro, o lugar dos sacrifícios da antiga aliança veterotestamentária, sacrifício de touros, de bodes, de carneiros. Então Lucas representa o touro. Então esse touro é quem? É o evangelista São Lucas. Logo depois vem homem. Homem. Porque homem. E também, só lembrando que ele apresenta touro, porque ele fala da maternidade do Cristo, tá? E o Cristo, ele é tudo isso aí. O Cristo tem força como um touro. O Cristo é um leão porque é rei. Ele é um homem. E ele tem olhos de águia, tá? Tudo se encaixa no próprio Cristo. Mas vamos lá para que os grandes gigantes da nossa fé interpretaram. Vamos lá. Há algumas divergências também entre eles, de dizer que não, o touro é outro, não, o leão é outro. Vamos lá. Nós vamos agora para homem, aqui. Homem. Esse homem aqui representa o evangelista Mateus. Por que homem? Porque Mateus apresenta a genealogia de Cristo, do Cristo homem. E ele vai falando toda a sua genealogia até chegar no nascimento do Cristo, até chegar no sinal. Eis que foi dito pelo profeta, eis que uma virgem dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Então, o homem é Mateus, porque apresenta a genealogia do Cristo. O quarto animal, águia, é João, o evangelista São João, porque São João, ele apresenta com uma visão ampla, diferente dos outros 3 evangelistas. Mesmo que o evangelista Mateus, ele apresenta a genealogia do humano Cristo, o evangelista São João, que é a águia, a Bíblia diz que Deus tem olhos de águia, o salmista diz, e a águia ela enxerga tudo aqui abaixo, acima das nuvens, não é? Seus olhos são extraordinários. Veja, a águia em pleno voo, porque ela enxerga a sua presa acima, um ratinho bem pequeno aqui, acima das nuvens. Mas por que João é chamado de águia? Porque ele escreve vamos falar em... Porque não tem genealogia da Trindade. Mas ele escreve, ele começa o evangelho falando da genealogia espiritual, da vertente espiritual. Ele fala da teologia espiritual. Ele diz, no princípio era Deus. E a palavra, que é o Cristo, estava junto de Deus. Veja, é a genealogia do Cristo que ele fala. Do Cristo Deus. Diferente de Mateus, que fala do Cristo humano. A genealogia. Por isso ele é chamado de quê? De águia. Em pleno voo. Porque ele escreve tudo isso. É um evangelho teológico. Os outros 3 são sinóticos. E ele é teológico. Muito bem. Então ele fala. Vai falando. No capítulo 1 até chegar ao verso 14 dizer. E essa palavra que é o Cristo se fez carne e veio morar entre nós. Aí, para falar da própria genealogia do Mateus, se refere no início do seu evangelho. Entende, meus irmãos? Então, aqui apresenta trono, altar. Apresenta o Espírito Santo neste altar.
O Espírito Santo está nesse altar para derramar seus dons no batismo. E aqui estão os 4 evangelistas que falam sobre os sacramentos, que falam sobre os dons, que falam sobre as virtudes, que falam sobre tudo aquilo que o cristão batizado tem direito. Veja só, altar, evangelistas, homens, sacerdotes, anunciadores, eles que vão dar os sacramentos, eles que vão batizar, eles que vão fazer com que a palavra de Deus se torne efusivamente no coração dos batizados, nos corações dos batizados. Irmão, e aonde é que está esses 7 Espíritos de Deus aqui? Você disse que eram os dons. Você tem que mostrar com Bíblia. Meu irmão, tudo aqui é mostrando com Bíblia. Que são os 7 Espíritos de Deus. Vamos lá? Eu estou com a Bíblia da Pastoral. A CNBB também é boa. Não é muito bom a da Ave Maria, não. Para mostrar nos dons. Tá? Os 7 dons de Isaías está no capítulo 11, versículo 2. Diz assim, ó. Eu estou com aqui, essa aqui é a Bíblia da Pastoral, tá? Bíblia Antiga da Pastoral. Veja aí. Capa azul. Sobre ele repousará o Espírito de Javé. Sobre o quê? Sobre o Cristo. Porque é o Cristo que dá no batismo esse Espírito. Eu irei e o Pai enviará em meu nome. Eu vos darei o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem crê. Mas vós vê e vós crê. Tá em João. Ó. Sobre ele repousa o Espírito de Javé. O Espírito da sabedoria. Primeiro. O Espírito de inteligência. Segundo. O Espírito de conselho. Terceiro. O Espírito de fortaleza. Quarto. O Espírito de conhecimento. Na CNBB está melhor. A CNBB está segurando aqui abaixo o tripé. Que está de ciência. Né? O Espírito de ciência. Mas também ciência é conhecimento, né? E o Espírito de temor de Deus. Irmão Fábio, você só leu 6. É aí que está, meu irmão, o poder de Deus. 6. O capítulo 11 de Isaías está falando de quem? De Jesus. Que Jesus tem esses 7 dons. Aliás, esses 6. Está falando de quem? Ah, Jesus. Veja, sobre ele repousará o Espírito de Javé. Ou seja, o Espírito de Deus, esse Espírito aqui. Exatamente o que está escrito também lá em Isaías 61. Não é? O Espírito do Senhor Deus repousa sobre mim. Porque ele me ungiu, me consagrou e enviou-me a pregar a boa nova. Jesus pega na sinagoga, né, de Nazaré e diz: essa profecia se cumpriu hoje comigo. Em Isaías 42, quando fala também na vinda messiânica, que ele virá fundar a verdadeira religião sobre os povos da terra, vai dizer: o Espírito do Senhor Deus repousa sobre mim. Peraí. Acho que não é sobre mim. Deixa só conferir, tá? 42 de Isaías. Vamos lá. Eis meu servo, a quem amparo, meu eleito, da qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve as nações à verdadeira religião. Aqui está. Esses grifados de rosa aqui são onde aparece verdadeira religião por 3 vezes. O texto original. Então veja, está falando do próprio Cristo. Então veja, a Sagrada Escritura diz que Israel teve 40 reis maus. Reis que não eram temente a Deus. Porque eu li aqui, mas faltou o dom da piedade. Irmão Fábio, você leu dom da sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência e temor de Deus. Faltou a piedade. É aí que está. Vou provar para você com Bíblia. Mas primeiro eu quero dizer porque aqui só tem 6 e porque são 7 os dons. Veja aqui, 7 Espíritos de Deus. São 7 Espíritos de Deus. É o Espírito Santo septiforme. Septiforme, quer dizer, o Espírito Santo derramando os 7 dons nos batizados. Porque todo batizado recebe essas 7 sementes. Tá? São chamados de dons efusos. Porque é dado no batismo esses 7 dons. Aí está o dom da piedade.
Os reis, os 40 reis maus de Israel, eles praticaram a piedade. Mesmo não sendo temente a Deus, eles praticaram a piedade. Por isso Jesus, que é o rei dos reis, o novo rei de Israel, da nova Israel, que somos nós, não é? Ele tem o dom da piedade. Ele tem o dom da piedade. Lembra-se de Bartimeu? Vamos lá. Vamos lá. Para o evangelho de Lucas. Vamos ver onde é que aparece o dom da piedade. Lucas. Vamos ver se é Lucas ou se é Marcos. Deixa eu só conferir. É Lucas mesmo. Lucas. Olha só. É matando a cobra e mostrando o pau. Ih, rapaz. Não estou conseguindo encontrar. O pior é que eu esqueci o capítulo agora, hein? Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo encontrar. Estou conseguindo não. Bom, eu não consegui encontrar, mas vocês lembram do cego Bartimeu, não lembra? Ou será que é em Marcos? Vocês lembram? É, em Marcos mesmo. Marcos 10, 46. Quando Bartimeu estava com o seu pai clamando, porque Mateus fala que era dois cegos, era Bartimeu e o pai, esperando Jesus sair de Jericó, porque quando ele entrou em Jericó, ele salvou Zaqueu. Na saída de Jericó, Bartimeu esperou na saída do caminho. Quando Jesus ia saindo, olha o que Bartimeu fez. Ó. Ao sair Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estavam sentados à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Precisa eu explicar mais? A Bíblia da Ave Maria fala compaixão, mas o termo original é piedade. Compaixão e piedade dá no mesmo, mas o original é piedade. Veja só. Então, por isso aqui aparece o sétimo dom, porque Jesus é o rei, o Deus da piedade. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Lembra da mulher Cirofenícia, a pagã, que foi atrás de clamar por Jesus, pela sua filha? Do mesmo jeito, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de minha filha. Ela estava atormentada pelo demônio. E quantos não clamaram, meus irmãos, dentro do Evangelho, por essa piedade de Jesus? Por isso ele é o rei da piedade. Então o sétimo dom está aí. Que não aparece em Isaías. Isaías só aparece 6. Você pegar os primeiros capítulos do livro do Eclesiastes, você vai encontrar ali mais de 12 vezes o termo temor de Deus, falando desse dom. Está explicado aqui o texto. Não é 7 anjos. Eu não posso falar nada sobre os 7 sacramentos. Não é? A interpretação. Mas a mais correta, a vertente mais correta que a maioria ensina é essa, os 7 dons. Dado pelo Espírito Santo de Deus. Certo, meus irmãos? Não esqueça aquele like. É ensinamento, é apologética. Compartilhe. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.